Bom dia, mais um dia de jejum, de oração. Estamos no 9º dia. Que jornada incrível que tem sido, não é verdade? Tem sido uma jornada incrível. Como que Deus, o jejum ele nos prepara. Quando Deus nos chama para jejuar, quando Deus nos convida para jejuar, porque você não aceitou o convite do jejum porque o Mães que Oram fez esse convite, mas é do próprio Deus. É Deus quem nos chama para jejuar. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É Deus que tem esse chamado para nós. E vocês escutaram o chamado de Deus. E quando Deus nos chama para jejuar, é porque Ele quer nos preparar para os próximos dias, para aquilo que há de vir. E eu creio que esse jejum está nos preparando, não só para o que vai acontecer, né, no ano de 2022, mas o que vai acontecer na nossa vida, no nosso futuro. Esse chamado de Deus para o jejum é sempre de preparação, é sempre para você se adequar, né, às circunstâncias que você está e às circunstâncias que você ainda vai enfrentar. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela... Nós vamos ter dias alegres, vamos ter dias de conquistas, vamos ter dias tristes, porque a vida do homem, a nossa vida, ela é marcada por esses momentos. E tem pessoas, eu estava pensando outro dia, tem pessoas que até mesmo o sucesso, né, a pessoa é ruim para ela. E as conquistas, então Deus ele nos prepara também para a gente ter sucesso. Deus nos prepara para a conquista. É o que nós falamos, né? Esses dias falando, a gente estrutura, tem uma estrutura para o milagre chegar. Então Deus ele nos prepara. A nossa vida, a nossa vida humana aqui na Terra, existe uma batalha. E, nossa, mas é tão, né? A gente pensa, não, esse mundo, desde lá do princípio, como nós estamos falando, desde a origem, existe uma batalha por você e por mim, uma batalha espiritual, né? A palavra nos diz, o mundo jaz do maligno. Lá no Jardim do Éden, quando houve a queda, nós entregamos, a humanidade entregou, né, esse domínio para Satanás. Por isso que Deus enviou Jesus para ter esse resgate, né, desse domínio sobre as nossas vidas. Então, existe uma batalha por você, existe uma batalha por mim, existe uma batalha espiritual pela nossa família, existe uma batalha espiritual pelos nossos filhos, existe uma batalha espiritual pelo nosso casamento, existe uma batalha espiritual pela nossa mente, existe uma batalha espiritual pelo nosso coração. A palavra fala que o coração ele é enganoso e existe uma batalha espiritual pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos dias. E se nós não tivermos consciência de que existe essa batalha, nós não nos preparamos para ela, nós não estamos armadas para ela, nós não estamos preparadas para ela. Quando Davi chegou ali naquele lugar onde o gigante Golias estava ameaçando o povo de Deus por tanto tempo, quando Davi chega ali, ele não quis usar aquelas armas, aquela armadura carnal, física, para poder vencer o gigante, mas ele estava armado. Ele estava armado. Ele tinha armas ali espirituais. Ele agiu com precisão, ele agiu com intencionalidade, ele pegou as pedrinhas, ele sabia que ele era bom na funda, ele sabia que ele tinha pontaria.
e ele estava preparado para a batalha. Quando ele chegou para enfrentar o gigante Golias, ele estava armado com armas espirituais. E a nossa vida, ela é assim. A vida de Davi, ela foi marcada por guerras. Por isso que ele não pôde construir o templo. Deus fala para Davi: as suas mãos, elas são sujas de sangue. Quem vai construir o templo vai ser o seu filho. Por quê? Porque a vida de Davi foi marcada por batalhas. E aquele reino que ele construiu, né, ele fala assim, o reino de Davi não terá fim. Porque nós vivemos em batalhas. E há uma batalha espiritual. E hoje eu vou falar que nós estamos jejuando para nós nos adequarmos para a batalha. Você quer adequar para a batalha? Quando Deus te chamou, quando o Espírito Santo te moveu para responder esse chamado do jejum, é porque Ele está preparando você. Não tem nada que acontece na nossa vida para os filhos dele que Deus não revele antes. Se você está conectada com Deus, há uma revelação para você. Eu já falei sobre isso aqui. Quando você olha para o filho, o jejum ele te deixa sensível. Ele te dá essa sensibilidade para você saber as batalhas que você vai enfrentar. Quando você está armado para elas, você não tem medo. Você já viu quando você coloca uma arma, quando você sabe exatamente o que você vai fazer, você não tem medo. Davi, ele chegou ali, todos estavam com medo, mas Davi, ele tinha ousadia. Por quê? Porque ele sabia o que ele ia fazer na batalha. E é isso que Deus está fazendo conosco aqui esses dias. Por isso nós não teremos medo. Deus está nos preparando para aquilo que há de vir. E não estou falando só batalha, não. Vai vir conquistas, vai vir sucesso, vai vir alegria, vai vir projetos. Nós geramos isso. Nós geramos conquistas dentro de nós e nós não teremos medo. Nós iremos enfrentar, nós não teremos medo. E Deus, ele revela para os seus, para aqueles que estão junto dele. Ele prepara, ele nos prepara. 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Aqui. Até o 12. Vou colocar para vocês que sempre alguém entra e pergunta, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12, fala assim: nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para as revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons da graça e bênção concedidos por Deus. Mais um pouquinho na frente, no 14, fala assim: entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parece-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. O homem espiritual tem a percepção de todas as coisas e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Olha que interessante. Pois quem conheceu a mente
do Senhor? Quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a Ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Declare aí, eu possuo efetivamente a mente de Cristo. Coloca aí para ficar mais fácil, eu tenho a mente de Cristo. Se você está aqui jejuando, é porque você deseja a mente de Cristo para discernir espiritualmente as coisas que acontecem. Declare, eu tenho a mente de Cristo. Se você está jejuando aqui hoje, se Deus te chamou para esse jejum, é para você ter a mente de Cristo em um mundo que precisa tanto de pessoas que tenham a mente de Cristo, para discernir o que está acontecendo no mundo. Hoje em dia, são tantas informações, são tantas coisas que eu tenho falado muito isso aqui, são tantas coisas que estão acontecendo, tantas evoluções que estão acontecendo no mundo. Quando foi ontem, eu falei, meu Deus, ontem, eu estava conversando com meu filho de 23 anos e ele falou assim, eu sempre falo com ele, sai com os meninos da igreja, né? Ele sempre tem aquela outra turminha que não é da igreja, tem a turma da igreja e ele sai às vezes com a turma que não é da igreja e sai mais com a turma da igreja. E aí ele falou assim, mãe, gente, isso deixou meu coração tão triste, tão triste. Aí ele falou assim, mãe, não significa que eu tô saindo com os meninos da igreja que é melhor. Aí eu falei assim, filho, tem menos probabilidade de acontecer alguma coisa. Aí ele falou assim, aqui, não tem, mãe. Hoje em dia não é assim mais. Aí ele falou assim, aqui, você conhece fulana? Aí eu falei assim, sim, da igreja. Aí ele falou assim, pois é, a gente foi num lugar onde que eles estavam lá. Aí ele pegou e falou assim, aí essa menina que é da igreja, ela tava com meu amigo que não era da igreja lá. Aí eu olhei lá nas redes sociais e tal, e eu falei assim, uai, mas fulana tá com fulano, assim. Aí eles estavam lá junto, a menina ficou com, né, com um amigo dele, mas não bastou isso não. Ela não ficou só com o amigo dele numa única noite. Ela ficou com o amigo do meu filho, mais a amiga. Você entendeu? Vocês entenderam? A minha mente, ela não captou isso na hora. Falei, o quê? Ele falou assim, Ela tava com o meu amigo, no mesmo dia ela beijou esse amigo meu, mas depois ela beijou também a namorada, uma outra menina, ela deu um beijo lésbico na menina. Eu falei, gente, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei assim, paralisada na hora que eu ouvi. Então ele falou assim, mãe, não necessariamente. Ele falou assim, o que vai fazer a diferença é a minha atitude em relação em todos os lugares que eu estou. E eu tenho Deus na minha vida. E eu falei, meu Jesus. Eu fiquei tão chocada, tão assim, tão paralisada. E aí eu falei assim, Deus... E aí foi o que Deus disse para mim ontem na cozinha, quando meu filho estava me falando isso. E aí eu li para ele, eu falei assim, filha, que não assenta na roda dos escarnecedores, porque uma pessoa dessa está escarnecendo de Deus. Não é para você sentar na roda, não é para você estar. Ele falou assim, mãe, foi uma surpresa para todo mundo. Então, uma menina que sabe que tá ali, eu fiquei tão assim, sabe? Aí eu falei assim, quem tem filha adolescente igual essa aí, minha filha de 15 anos fala a mesma coisa. Quem tem adolescentes, mas antes a igreja era um lugar de proteção. Quando a gente falava assim, né, na minha época, quando a gente falava assim, nossa, vai com os amigos da igreja, faz amizade na igreja, era porque a gente queria livrar os nossos filhos daquilo que estava acontecendo no mundo. Hoje não tem essa diferença mais. Hoje não tem essa diferença mais. Então, é o que eu falo para você. Nós estamos numa batalha.
Nós estamos numa batalha espiritual pela vida, pela nossa família, pelo evangelho que existe dentro de nós, pelo nosso amor por Jesus, pela nossa obediência por Jesus, pela vida dos nossos filhos. Há uma batalha nesse mundo. Eu fiquei pensando, falei assim, onde está, Deus, uma esposa para o meu filho? Onde está? Onde está? Eu falei assim, Deus ainda, sabe, como nós mães, né? Eu sou mãe de menino e você que é mãe de menina, onde está o esposo para sua filha? Então, nós estamos numa batalha. Existe uma batalha que está acontecendo. Então, é assim, num acampamento de igreja, estamos numa batalha espiritual e o Espírito, ele nos revela, ele prescruta Deus, ele sabe os segredos íntimos de Deus e ele nos revela. Sabe o que ele vai nos revelar essa manhã de domingo? De domingo, ele vai nos preparar para essa batalha. Ele está nos vestindo hoje com uma armadura espiritual para nós podermos vencer no que nós estamos. A gente não vai temer o futuro dos nossos filhos, porque se a gente olhar o cenário que nós estamos, é terrível, mas existe uma proteção para nós. Existe uma proteção para a nossa família. Aqueles que estão preparados para a guerra irá vencer. E hoje nós vamos falar sobre isso. Jesus, né? Esse versículo também, nós estamos nessa guerra e nós não devemos temer. E nós não podemos retroceder. Não podemos retroceder, não somos daquelas que retrocedem. Não tem jeito mais. Nós somos mães, temos que cumprir essa missão no mundo que nós estamos e nós vamos cumprir cabalmente. Nós vamos vestir, nós estamos vestidas. Eu vejo pelo Espírito que Deus está. Ontem eu fiquei muito chateada, sabe? Quando ele falou isso, porque você conhece a pessoa, você olha a pessoa dentro da igreja e aquilo te choca. Mas eu falei, Deus, eu quero estar preparada. Eu tenho outro filho de 13 anos, que está vindo aí, entrando na adolescência agora. Então você que está aí com filho jovem, com filho adulto já, com filhos casados, Deus está hoje, né, falando com você, peraí, não tenha medo. Existe uma batalha acontecendo, mas você não pode retroceder. Eu estou vestindo você hoje com armas espirituais. Hebreus, no capítulo 10, eu amo esse versículo, capítulo 10, versículos 38 e 39. Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Fala assim: e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Nós, porém, nunca demos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Nós somos dos que creem e são salvos. Aqueles que creem, eles são salvos de tudo isso que está acontecendo. Por mais bizarro que seja, por mais horrível que seja, nós seremos salvos se nós crermos. Os nossos filhos serão salvos, serão poupados se nós crermos. Porque o justo, ele vive pela fé. E aqueles cuja fé os tornou justos. Nós somos justos não é porque nós somos boas, não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos boas mães, não é porque nós temos,
sabe, nós agimos corretamente o tempo inteiro, não é porque nós somos fortes, destemidas, não é porque somos boazinhas, nós somos justas. É pela fé. É a fé que nos torna pessoas justas. Aos olhos de Deus que devem viver pela fé, confiando nele em tudo. Do contrário, se eles recuarem, Deus não terá prazer nele. Não há volta. Não há volta. Nós, porém, nunca daremos as costas a Deus para decretarmos a nossa própria destruição. Não, nós não daremos as costas a Deus. Nós somos mães, esposas, mulheres nesse mundo fortes que não daremos as costas a Deus. Mas nós iremos crer até o fim e seremos salvas. E a nossa família será salva. E nós seremos salvas. Todos os vencedores, todos aqueles atletas que vencem, todos os vencedores foram treinados primeiro. Esse jejum, esses dias são dias de treinamento para aquilo que há de vir. Eu estou falando de todas as circunstâncias. Todos estamos em uma batalha pela fé. Temos que guerrear para acreditar, temos que guerrear para esperar, temos que guerrear para sobreviver, temos que guerrear para preservar a nossa família, temos que lutar para ser mulher, temos que lutar para sermos mães, temos que lutar para sermos esposas, temos que lutar com as nossas guerras internas. No meio das guerras exteriores, existem guerras internas que estão dentro de nós. Temos que guerrear contra o medo, contra a dúvida, contra a insegurança, contra situações que aconteceram em nossa infância. Nós temos que guerrear e trouxemos para a vida adulta. Quantas batalhas internas nós temos? Lá ainda da nossa infância, da nossa família de origem, e nós trazemos essas guerras, essas lutas internas para o dia de hoje. Temos que lutar para sermos consistentes, focadas. Temos que lutar contra a procrastinação. Eu vou deixar para amanhã, eu vou orar amanhã, eu vou fazer devocional amanhã, eu vou mudar minha alimentação amanhã, Não, nós temos que lutar contra tudo isso. São inúmeras guerras que temos que enfrentar. E ainda por cima a gente tem que enfrentar tantas críticas, tantas pessoas. Indiferente da nossa posição social, da nossa cor de pele, nós estamos em uma guerra. Ninguém escapa. Ninguém escapa dessa guerra. Pessoas ricas, nós estamos numa guerra que indiferente se a pessoa é rica ou se ela é pobre, essa guerra que nós estamos na saúde, indiferente da posição social, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas casadas, solteiras, se você tem filhos, se a gente tem filhos, nós estamos em guerra. Se nós não temos filho, nós estamos em guerra também. São guerras diferentes, mas todas estamos nela. E estamos vestidas, essa é a pergunta, você está vestida apropriadamente para essas guerras? Você está vestida? Temos em nossas mãos o que precisamos para enfrentar essas guerras? Iremos enfrentar. A pergunta é, você está preparada para ela? Temos que guerrear contra as críticas, temos que guerrear contra as pessoas que falam de nós e tem atitudes desagradáveis contra nós. Quando nós somos jovens, eu vejo meu filho, com essa vontade de crescer, de aproveitar as coisas, Temos que guerrear. Quando nós somos jovens, nós queremos crescer, desejamos a independência. Todas as fases da vida têm as suas próprias guerras. Todas. Todas as fases, todos os ciclos. Inclusive eu vou falar sobre que nós somos cíclicas, o poder que há em nós, mulheres, de ciclar. Eu vou falar isso no meu pessoal na terça-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã.
eu vou falar sobre o poder que há em nós, dessa ciclicidade. Mas em cada ciclo da vida, nós temos guerras, enfrentamos guerras. Quando nós começamos a crescer, eu lembro que um dia o meu filho falou assim, nossa, agora eu tô me sentindo adulto. Quando veio uma conta, né? Ele abriu a conta no banco e aí veio um cartão em nome dele. Aí eu falei assim, filho, com esse cartão vai começar a vir também as contas. Os boletos começam a vir em seu nome. E aí você passou para a parte adulta, né? Eles querem tanto a independência, mas quando vem as batalhas de cada fase. Você tem que guerrear contra o trânsito que você sai, contra o Covid que está agora, contra o vírus. Você tem que guerrear para não desistir. Na verdade, nós temos que guerrear para não ter um colapso nervoso durante o dia, de tantas notícias ruins que nos cercam. Para todos os lugares que nós formos, tem ali algo, uma batalha que acontece no reino espiritual. Eu quero te deixar hoje, essa manhã, a par disso. Você está vestida para guerrear. Você está vestida adequadamente para as guerras, porque se você estiver vestida adequadamente, você vai fazer como Davi. Nós iremos chegar naquele lugar, estar de frente para o gigante, mas ele estava tranquilo. Todos estavam com medo à volta. Gente, todos, aquele gigante por 40 dias, ele afrontava o exército. Um exército, ele afrontava o povo de Israel. Todos estavam amedrontados, mas Davi, ele estava vestido para aquela batalha. Ele não tinha medo. Ele não tinha medo. Um homem, ele não pode ser medido quando ele está na zona de conforto, mas em momentos de desafios e controvérsias. É aí que é medido a força, a nossa força. Como que nós reagimos perante as batalhas, perante os inimigos, porque eles existem o tempo inteiro. Todos ficam bem quando estão no conforto, mas e nos desafios? E nos desafios como estamos? Muitas pessoas gostam de nós. E hoje em dia, isso é perceptível de uma maneira muito latente. Quando nós estamos bem, quando nós estamos, vencendo todas as batalhas, as pessoas querem estar perto de nós. As pessoas querem estar à nossa volta. Mas quando passamos por alguma aflição, as pessoas se afastam de nós. Por quê? Nós estamos nesse mundo, um mundo de imagem. Estamos guerreando na vida. Estamos guerreando contra as circunstâncias, contra o medo, contra os problemas, com as coisas que estão acontecendo lá fora, que ontem eu fiquei a par. Por máximo que a gente sabe que o mundo está desse jeito, ainda vem essas notícias. Porque quando você conhece a pessoa, você vê a pessoa dentro da igreja e você fala assim, não estou acreditando nisso. Então, contra as coisas que estão acontecendo lá fora que nem nós sabemos. Nós não sabemos o que está acontecendo. Eu moro na cidade de Miami, uma cidade muito, muito, muito promíscua. Muito, as noites de Miami são assim. Aqui tem uma festa que é tipo um carnaval, quando passa uma vez por ano, onde os estudantes vêm para essa cidade e elas andam praticamente peladas no meio das ruas. Mas nós estamos aqui, dentro das nossas casas, então nós não participamos disso. Então, às vezes, as coisas estão acontecendo aí no mundo e nós não estamos sabendo o que está acontecendo, mas nossa família, nossos filhos, eles estão sendo expostos a isso. Guerreamos para ser compreendido pelas pessoas. Às vezes a gente guerreia para ser compreendida pelos nossos filhos. Ontem eu sentei com ele e só falei assim, filho,
A palavra de Deus diz, a Bíblia diz, não assenta na roda dos escarnecedores. Eu sei que você tem o temor do Senhor, nunca bebeu, nunca chegou bêbado em casa, nunca sempre espera, tá tudo bem, mas não se assenta na roda dos escarnecedores, meu filho. Você já guerreou contra alguém que você ama? Às vezes existem batalhas que nós guerreamos contra pessoas que nós amamos. Nós não ficamos preparados para essa guerra naturalmente. Nós temos que ser intencionais, assim como Davi foi. Ele chegou e falou assim, eu vou enfrentar aquele gigante. Nós temos que ser intencionais para nós enfrentarmos as guerras que estão aí. Quando a vida nos coloca em situações difíceis, quando a injustiça vem, o drama vem, isso desafia o nosso conhecimento sobre as batalhas que nós estamos enfrentando hoje. Aquele povo de Israel, eles estavam usando armas, eles estavam usando roupas para poder enfrentar o gigante, mas as roupas que eles estavam usando eram erradas. Eles estavam com vestimentas erradas para poder enfrentar aquela guerra. E nessa manhã eu tenho certeza que o Espírito Santo, esse Espírito Santo que nos fala todas as coisas que nós lemos aqui em Coríntios, que ele vai lá, que ele sabe os segredos de Deus, e ele fala assim que esse Espírito, ele habita dentro de nós e ele vai revelar a você exatamente a arma que você precisa para você vencer as suas guerras. As guerras que os seus filhos enfrentam, as guerras que você enfrenta, as circunstâncias que você enfrenta, Deus tem. E o jejum, ele faz isso, ele te prepara para você enfrentar a sua guerra. O Espírito Santo, ele vai lá, ele sabe os segredos de Deus e ele te conta os segredos de Deus. Por isso que eu falo que o jejum, ele nos deixa sensíveis para ouvir Deus. É isso que acontece com o jejum. E se você tem feito esse jejum todos os dias, você está tendo essa percepção. Você está recebendo, você tem a mente de Cristo, porque o Espírito Santo, ele sabe os segredos de Deus e ele te conta os segredos de Deus. É isso que acontece. A gente sofre pressões o tempo inteiro. A pressão, às vezes, ela nos cala. Ela quer calar a nossa boca. Ela não queria ontem que eu não falasse com meu filho. Mas eu sentei, eu conversei e, sabe, e aconselhei. Falei, filho, eu não posso falar para você hoje não ir, né? Mas ele não foi. Ele ficou em casa e não saiu. Ficou nervoso, mas ele ficou. Porque eu falei com ele, se os meninos da igreja não querem ir, não vai então. E a gente, às vezes, por deixar de passar esses momentos, né, desconfortáveis, às vezes a gente deixa pra lá. Mas deixa eu te falar, não deixa pra lá. Continua falando com seu filho, continua orando, continua, persiste, persistência. Porque o diabo, ele quer nos manter caladas. Mas eu não vou ficar calada. A gente tem que falar com sabedoria. Paulo, ele pregou sobre uma graça radical. O apóstolo Paulo, eu gosto tanto do apóstolo Paulo, é uma graça radical. É disso que nós precisamos hoje. Uma graça que seja radical. Para a gente vencer, né? Para a gente ser compreendida pelas pessoas que nós amamos. E é isso que eu falo, a gente guerreia contra tantos inimigos, mas muitas vezes a gente tem que guerrear com pessoas que nós amamos. Essas guerras são as mais difíceis.
Você já guerreou com alguém que você ama? É tão complicado, mas todas as vezes nós temos que... Davi, quando ele chegou ali, os seus irmãos, ele não queria que os irmãos dele fossem... pensou sobre Davi, né? Quem que ele acha que é para ele poder lutar esse gigante? Então, Davi, ele teve que ir contra aquilo que os irmãos dele achavam, contra a família. Na palavra fala que Davi, ele ficava ali no campo. Os irmãos não pensavam nele. Ele tinha uma luta contra a própria família. Não é que ele lutava contra, mas ele vivia essas lutas internas. O que fez Davi, né, ser quem ele era a intimidade que ele tinha com Deus. Mas a família, a gente vê ali no texto, nas entrelinhas, que ele era desprezado pela própria família. O pai não lembrou dele. Você sabe o que é isso? Um pai não lembrar de você? Eu vou te apresentar todos os meus filhos aqui, mas tem um lá, ó. Não, é o Espírito, né? Deus fala com Samuel. Não é nenhum desses aí, não. Ele fala assim, mas você tem outro? Gente, houve um esquecimento naquela família. Houve uma mesa para receber, né? Eu imagino, houve uma mesa preparada para receber aquele profeta, e Davi não estava fazendo parte daquela mesa. Então ele vivia uma luta até mesmo contra das pessoas, né, no lugar que ele amava. E muitas vezes acontece isso conosco. Nós passamos essas lutas com pessoas que nós amamos. Mas Deus está nos preparando. Hoje, nós não vamos sair dessa live. Nós não temos saído de nenhuma live como nós temos entrado. Isso eu tenho a certeza disso. Todos esses dias, né, eu tenho acordado 4 horas da manhã, durante 12 dias. Mas não é em vão. Não é. Nós estamos sendo preparadas e não é só... E foi o que Deus me falou, não é para o ano 2022, porque eu não estou limitado a tempo. É para o que há de vir, é para o que vai acontecer hoje à tarde na sua vida, é para o que vai acontecer amanhã, é para o que vai acontecer ontem. Eu enfrentei essa situação à noite. É para o que Deus está nos preparando para as batalhas diárias e para nós sermos destemidas como Davi foi o tempo inteiro. O tempo todo. Vamos vencer. Eu tenho certeza, nós vamos vencer. Não conte com pessoas humanas nessa guerra. Não conte com pessoas humanas. Nós podemos ter amigas, nós podemos ter amigos, nós podemos ter líderes, nós podemos ter pastores amáveis, nós podemos ter pessoas que preocupam conosco, nós podemos ter o nosso líder de célula, mas quem você tem que contar mesmo é com Deus, é com Jesus. Porque se tudo despencar, nós temos Ele na nossa vida. Quando o teto despenca na nossa cabeça, você já teve alguma situação que você falou assim, gente, o teto hoje despencou na minha cabeça? Nesses momentos, nessa hora, né, quando nos falta saúde, quando nos falta dinheiro, nessa hora você tem que contar com Jesus em todos os momentos. É Ele quem nos dá essa esperança. Mas nós temos uma certeza, como Davi teve quando escreveu no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos que ter a certeza nesses momentos, que seja no alto da montanha ou no vale da sombra da morte, descendo a colina,
nos momentos bons, nos momentos ruins, o Senhor está conosco. Quando nós quando parece que nós perdemos a guerra, o Senhor está conosco. Quando nós ganhamos a guerra, estamos lá no alto da montanha, o Senhor está conosco. Às vezes parece que você perdeu, mas você não perdeu, porque você está aqui. Você está aqui e você está de jejum ainda. Isso é vencer. Isso é vencer. E Deus, Ele nos fala hoje, Ele está falando hoje, como Ele falou comigo, eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu não tenho prazer naqueles que retrocedem. Eu escolhi dedicar a um projeto, além do Mais Que Oram, ali no Ginecologia Terapêutica. Eu tenho percebido verdades, eu tenho estudado verdades. E você falar contra um sistema, você falar que isso é muito difícil, e não se fala muito na igreja sobre essa parte. Eu tenho recebido tantos relatos, eu só comecei a falar na semana passada, tantos relatos de mulher falando assim, isso não fala na igreja sobre essa parte, sobre a sexualidade, sobre o nosso corpo, sobre assim, não fala sobre isso. As mulheres estão entupindo de remédio anticoncepcional, as mulheres estão, assim, sabe, depressivas, estão colocando tantas toxinas no corpo. E aí eu falei assim, como que eu vou ir contra isso, contra essas coisas? Como que eu vou falar algo que... E aí Deus falou assim, só vai, que eu vou ser com você, porque as verdades que você tem visto, que você tem presenciado, tem pessoas que precisam de ouvir essas verdades. Quantos diagnósticos errados de irregularidades ginecológicas e colocam as mulheres para tomarem remédio que estão matando as mulheres, causando, é isso que causa infertilidade. Teve uma que me falou ontem, ela falou assim que quando me falaram que eu tenho endometriose, me deram remédio, me deram um anticoncepcional, e ela falou assim, eu queria ser mãe, como que eu vou fazer um tratamento de endometriose, sendo que ia tomar o remédio? E ela falando assim, eu resolvi parar. Tá lá no meu pessoal esse testemunho dessa menina. E ela falou assim, quando eu parei, e quem tem endometriose tem infertilidade, eu engravidei com endometriose. E essa menina também engravidou, essa mulher engravidou, ela falando assim, quando eu resolvi parar, eu resolvi enfrentar, o ginecologista não queria que eu parasse. Ele falou assim, nossa, mas ela vai voltar. Ela falou assim, não, eu quero ser mãe. Ela parou de tomar o remédio. Ela falou assim, eu sou mãe hoje. E se ela não fosse levada pelo Espírito para ela poder tomar essa decisão? E se ela acreditasse 100% num sistema que está nos manipulando? E eu não falo para você não ir no ginecologista, mas para você ter uma autonomia, para você poder tomar essas decisões e saber o que é melhor para você. Eu vou dar isso na terça-feira da semana que vem, 10 horas da manhã, no meu pessoal. Como que as mulheres elas eram conectadas com Deus para ela poder tomar essas decisões. As ginecologistas elas eram mulheres, elas sabiam, elas conheciam as irregularidades, elas tratavam as irregularidades. E eu não estou falando para você desprezar, não. Eu vou na ginecologista sempre. Eu vou ir na ginecologista sempre. Eu estou de mãos dadas com a minha ginecologista, mas eu tenho o poder de tomar as minhas decisões. Não podemos entrar cegamente no que o mundo está colocando sobre nós. Então nós temos essas batalhas, essas guerras. E Deus nos fala hoje, Deus fala, vai com Deus, Bárbara, depois você vê isso, mas olha só, Deus ele te fala hoje, eu não posso escolher alguém que não esteja apto para a batalha. Se Deus te deu um filho, se Deus te deu um casamento, se Deus te deu uma família, se Deus te deu fôlego de vida, se Deus te deu esse corpo aí que você está, Ele te deu uma missão. A vida é uma missão. Ministério não é missão. Ministério não é propósito.
de vida. Mas a vida, ela já carrega em si propósito. Tantas pessoas procurando propósito. A vida, ela já é um propósito de Deus para você. A maneira com que você vive a vida, a maneira como que você vive a maternidade, a maneira como que você vive o seu casamento, a maneira como que você cria os seus dias é um propósito de vida. O fôlego de vida é um propósito de Deus para você. E Deus te fala: eu não posso escolher alguém que não esteja apto, que não esteja preparado para a batalha. Deus te escolheu e você está aqui e não podemos retroceder. Não podemos retroceder. Temos a mente de Cristo. Fique firme. Fique firme, mãe. Fique firme, mulher. Fique firme, esposa. Fique firme, mulher cristã, contra as controvérsias, em meio às controvérsias, em meio à tempestade, em meio à solidão, em meio ao abandono, em meio ao ataque. Fique firme. Fique firme. Em meio à perseguição. Deus não importa se estamos na guerra, mas se estamos de pé. Se estamos de pé, nessa guerra nós temos que nos colocar de pé. Paulo e Silas estavam aprisionados. Aprisionados. Eles permaneceram de pé numa situação que era terrível. Em meio às controvérsias, Paulo e Silas estavam de pé, comprometido. Eles tinham comprometimento com Cristo. Eles reconheciam a missão. E naquele momento, à meia-noite, eles começaram a louvar. Eles começaram a cantar. E as portas das prisões, veio um terremoto naquele lugar. E as portas das prisões abriram. Cheguei em momentos na vida, em muitos momentos, e principalmente no tempo que nós estamos vivendo agora, nós vamos encontrar o nosso coração cansado, desejando desistir de tudo, parece que tudo vai cair. Paulo estava ali, como nós, hoje, muitas vezes nas nossas vidas, enfrentando dramas, mas se a gente louvar, se a gente permanecer firme em meio a essas situações, o terremoto vem, abala as estruturas e as portas das prisões são abertas. Quando não for conveniente, eu ainda vou permanecer. Eu vou recomeçar. Quando eu estiver cansada, com meu coração cansado, quando eu for rejeitada. Mesmo assim, quando o seu filho rejeitar um conselho, desafie o seu coração cansado. Desafie o seu coração cansado. Quanto mais você desafiar o seu corpo cansado, o seu coração cansado, mais resistência você vai alcançar. Mais resistência você vai ter. Quanto mais você desafiar, se desafiar o cansaço, mais resistência, e você alcançará aquilo que você deseja. E seremos aptas para a batalha. Seremos aptas. Hoje você foi vestida, eu creio nisso, pelo Espírito, para a batalha, para a sua batalha, para aquilo que você enfrenta diariamente. Você pode ver essa roupa pelo Espírito? Você pode ver essa roupa? Davi, ele não estava com uma roupa natural, mas ele enxergava dentro dessa armadura espiritual. Ele se enxergava naquele dia, ele falou assim: eu não quero essa armadura porque eu já tenho a armadura.
Eu não quero a armadura do mundo, eu tenho a minha. Eu tenho a minha armadura, eu tenho a minha armadura espiritual. Por isso que Davi ficou grande para ele, não é essa, não está me servindo, porque hoje a armadura que o mundo coloca em nós, você vai vencer se você fizer isso, você vai vencer se você trabalhar mais, você vai vencer se você fizer, sabe, se for assim, você vai vencer se fizer esse aqui, você vai só vencer se for isso. Essas armaduras que o mundo tenta colocar em nós não nos serve. Não nos serve, não encaixa muitas vezes, mas é a armadura de Deus em nós, é a armadura espiritual que realmente vai fazer com que nós vençamos todas essas guerras, as guerras internas, as guerras externas. Quantas pessoas estão enfrentando guerras internas? É como eu falei antes, guerras que nós enfrentamos na infância e nós trazemos para a nossa fase adulta. Guerras que nós enfrentamos na adolescência, de relacionamentos tóxicos, e a gente traz para a vida adulta. E aí você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, ainda assim com suas guerras internas. Mas em nome de Jesus, hoje Deus nos veste, o Espírito Santo, aquele. Vamos ler novamente esse texto para nós orarmos. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 a 12. Nós, porém, sabemos dessas coisas porque Deus enviou o seu Espírito para revelar a nós. Eu creio que foi uma manhã de revelação para você. O Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus para que possamos entender os admiráveis dons da graça e bênção concedidos por Deus a nós. Ao falar a vocês acerca desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito e não palavras ensinadas por sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais, e nós somos espirituais aqui. Por isso que você é mãe que ora. Esse nome, ele falou assim, se você segue o Mães que Oram nas redes sociais, é porque você é essa mãe espiritual. E para você, o Senhor te fala hoje, o Espírito te fala hoje, o homem que não tem o Espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos, porque nos são ensinados pelo Espírito de Deus, parecem loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmo é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual. Porém, você que é espiritual tem a percepção de todas as coisas. Está vindo essa percepção sobre você essa manhã. Você é espiritual, nós somos espirituais e nós estamos recebendo essa percepção de Deus. E isso incomoda e confunde o mundo. Muitas vezes nós somos taxadas assim, você é doida, você é fanática, não importa. Não importa. Ontem eu fui pegar a Bíblia e meu filho falou assim, ele fala assim, mãe, tá bom. Eu falei assim, que eu vou pegar, filho, eu vou ler para você esse texto. Eu vou ler para você. Então, o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas e se incomoda e confunde o mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual. Quem conheceu a mente do Senhor, quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos, mas nós, eu e você, mães que oram, nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. É isso que nos faz vencer guerras. Coloca aí nos comentários agora, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo que vai me fazer vencer batalhas. Eu tenho a mente de Cristo que vai me fazer, que tem me feito vencer batalhas.
que vai me fazer vencer todas as batalhas que eu vou enfrentar em cada dia. Cada dia há uma batalha para você vencer os dias. Há uma batalha todos os dias. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E você tendo a mente de Cristo. Batalhas que muitas vezes, muitos não irão vencer. Você vai vencer. Assim como Davi chegou ali e ele venceu. Ele venceu. Davi chegou, esse menino. Mas aqui, eu vou ler porque eu posso esquecer de alguma palavra. 1 Samuel. Gente, esse texto, ele é incrível. Esse texto é incrível. Incrível. Assim, essa história todos nós conhecemos, mas quando aquele menino, ele chega ali no meio daquele lugar, ele fala palavras que nós vamos falar hoje aqui. Você vem contra mim com lanças. Você vem contra mim. No capítulo 17 de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi replicou: você vem a mim com uma espada, com uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E os soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu, os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. Quando você vencer batalhas dentro da sua casa, aquelas pessoas que estão com você, aquelas pessoas que estão ao redor, vai saber que Deus é com você. É por Deus que nós lutamos essas guerras. Em nome de Jesus. Coloca aí. Eu tenho a mente de Cristo. Davi tinha a mente de Deus ali, de Cristo, porque Cristo é Deus. Porque Jesus é Deus e Davi tinha essa mente de Cristo. E ele venceu aquela batalha. E sabe o que vai acontecer depois com Davi? Tava todo mundo com medo, não tava? Todo mundo. Ninguém queria enfrentar o gigante, mas quando ele estava ali morto, a coragem encheu aquele lugar. A coragem de Davi. Fala que depois vieram, depois que o gigante Golias caiu, o povo que estava ali todo medroso, eles vieram para lutar contra os outros filisteus. Porque a sua coragem, a coragem de Davi, transferiu coragem para as outras pessoas. E a coragem que está vindo sobre você agora, que é pelo Espírito, quando você vencer guerras, quando você vencer o gigante, as pessoas que estão à sua volta serão também inflamadas com essa coragem, com a fé que está vindo de dentro de nós. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigada por essa manhã, obrigada pela tua palavra que nos renova. Obrigada, Senhor, nós temos a mente de Cristo, continua declarando, eu tenho a mente de Cristo. Senhor, nós temos a mente do Senhor em nós. Pai, nós não lutamos guerras com armas, Senhor Deus, com armas mundanas, mas com armas espirituais. Obrigada por esses dias de jejum, obrigada porque o Senhor nos chamou, obrigada, Senhor Deus, por esses dias, obrigada pela percepção que nós estamos tendo. Obrigada, Senhor Deus, porque os nossos dias, nós estamos criando os nossos próximos dias. Obrigada porque o Senhor chama para jejuar, Senhor. Aquelas pessoas que o Senhor tem preparado para os próximos dias, Senhor. Aquilo que está vindo nos próximos dias. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos fortalecido. Obrigada, Senhor Deus, porque
O Senhor tem curado os nossos corações, às vezes cansados, e o Senhor nos veste hoje para batalhas. O Senhor tem vestido, Senhor Deus, o Senhor tem nos vestido com a roupa certa. O Senhor tem colocado em nós, Senhor Deus, a couraça da justiça. Senhor Deus, o Senhor tem colocado em nós o cinto da verdade, o capacete da salvação, Senhor, o escudo da fé. Continue nos colocando nos nossos pés a preparação do evangelho da paz, os sapatos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, como nós te somos gratas. Eu vejo mulher aqui, Senhor Deus, tendo sim coragem para enfrentar a batalha, Senhor Deus, que às vezes ela acha, Pai, que ela não conseguirá vencer, mas é pelo Espírito. O Senhor está te falando hoje que não é você, é pelo Espírito, não é com as roupagem que você pensa que é, mas é pelo Espírito. São somente com pedrinhas, com pequenas pedras que Davi venceu aquele gigante. Oh, Senhor, eu vejo, nós vencemos batalhas, Senhor Deus, intransponíveis, somente com esses dias de jejum que nós estamos vivendo. Aos olhos dos homens parece loucura. Às vezes até mesmo para aquelas pessoas que nos amam, da nossa família, parece loucura. Mas hoje, Senhor, nós tivemos a certeza que é o Senhor que nos chamou para nos preparar. E eu vejo aqui, Senhor Deus, mulheres sendo revestidas com a roupa certa para enfrentar e para viver de uma forma abundante e corajosa os próximos dias que virão. Obrigada pela coragem, pela alegria. É como aquele pequeno jovem Davi, Senhor. Aquele jovem Davi. A alegria que existia nele. Senhor Deus, a percepção, a intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor está derramando em nós aqui essa manhã. Onde os problemas, Senhor Deus, ficaram pequenos. Porque nós enxergamos, ó Pai, a imensidão que o Senhor é. Porque é o Teu Espírito que nos revela quem o Senhor é. E o Senhor é grande, poderoso, forte nas batalhas. Forte. E o Senhor está derramando aqui, Senhor Deus, estratégias. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por essa manhã. Muito obrigada, Senhor. Eu vejo mães aqui com a estratégia, Senhor Deus, de oração pelos filhos, de oração pelos maridos, com atitudes, ó Pai, que realmente é a estrutura para que o milagre aconteça. Muitas vezes nós conseguimos orar, mas nós não conseguimos agir. Mas agora, nessa manhã, o Senhor está dando, sim, atitudes para que nós possamos fazer. Muito obrigada, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podia ficar aqui orando a manhã inteira, mas a gente tem que ir, porque porque eu tenho que ir na igreja, vamos pro Bíblia todo dia, né, Simone? Elma, que tá aqui todos os dias, tem sido incrível, né, Gelda e Rizomar, a gente, assim, viver isso é muito bom, né, em meio a tudo que a gente vive nesse mundo, é muito gostoso a gente viver isso que a gente tem vivido, como nós somos fortalecidas, né, pra gente viver os dias. A minha vida tem sido diferente, Josi, então é muito bom. Isso que eu quero passar sempre, né? Jejuar, orar, ter intimidade com Deus. Jaqueline, é maravilhoso demais essa jornada do jejum que a gente tem. A gente está preparando uma programação para começar no mês de fevereiro, no Mães que Oram. E então no mês de fevereiro nós vamos, né, recomeçar. Nós vamos ter um culto no Zoom,
tá na primeira segunda-feira do mês de fevereiro, você participe. Eu quero trazer uma mãe assim com um testemunho assim incrível, uma palavra de Deus para você. Nós vamos orar juntas e é bom, né, Adriana? E a gente vai orar juntas e a gente vai fazer. Eu vou disponibilizar o link pelo Zoom e uma vez no mês nós vamos estar juntas ali na plataforma Zoom para a gente fazer aquele momento de oração. No momento que você pode, assim, né, fazer o seu pedido para Deus. A gente tem a nossa caixinha de oração nos grupos presenciais e ali a gente tem como um ato de fé. A gente vai vir à Vila de Oração no novo formato e nós vamos ter muitas coisas, né? E as segundas-feiras vai continuar com o jejum. Aí eu tenho pensado também de convidar pessoas para segunda-feira, a gente está jejuando juntas. E nós vamos aí, né, levar esse ano dessa maneira que da gente estar mais juntas, da gente estar mais próximas, porque a gente vai ajudando a vida das outras, né? A gente vai fortalecendo uma vida das outras. Quando Davi, é interessante isso, quando Davi, ele venceu um gigante que estava amedrontando e estava todo mundo com medo. Quando o gigante caiu, veio coragem naquelas pessoas que estavam ali. Então, muitas vezes, quando você derruba um gigante, você dá coragem para uma outra que está à sua volta para poder vencer também. Isso dá coragem para outra pessoa. E Deus vai nos ligar nesse amor, nessa graça, né? Porque a luta de uma mãe, a gente tem assim o mesmo amor pelos filhos, né? Então a gente nos ajuda, Deus usa uma na vida da outra. Então a gente vai fazer esse culto uma vez por mês e a gente vai ter uma programação para as redes sociais e vamos iniciar tudo aí no mês de fevereiro, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu volto agora com Bíblia todo dia.